Doutor Wagner, o seu subtítulo é Medicina em Conformidade com a Vida. Deveria ser sempre assim. Por que não é? Olha, é uma pergunta complexa, né? E nesse livro eu tento destrinchar esse processo todo, porque é um desafio fazer medicina hoje, no nível e no processo mercadológico que existe, né? Infelizmente, a gente tem que tocar em alguns assuntos, principalmente a deterioração ambiental que leva a gente comer algumas coisas que não está só na medicina, está na indústria. Você vai ver a obesidade nos Estados Unidos, 50% é obeso. 50%. Você vai ver a obesidade no Brasil, toda hora você vê a doença metabólica acontecendo. O cérebro nosso já não pensa igual se pensava no século passado, porque a gente bebia água da mina, a gente bebia o alimento orgânico Da e terra. hoje da terra. E hoje nós estamos numa deterioração estrutural do planeta. Então, a gente sofre com esse sofrimento. Então, eu não posso ficar falando só da medicina mercantilista que existe. Não fui eu que falei, foi o Trump que falou e colocou o próprio dono da Meta em xeque-mate, que é a fundação, não vou citar nome aqui, porque a questão da produção das vacinas, em detrimento da produção do vírus, que levou à pandemia e que, de repente, quando meu pai era cafeicultor lá na fazenda, se soltava aqui em Campinas o bicudo, mas já tinha a indústria do inseticida para matar o bicudo. Então, a vida inteira, os cafeicultores, os nossos produtores de alimento, sofreram e ainda sofrem o grande impacto da indústria química, que em 1929, no relatório Fleshner dos Estados Unidos, vai determinar a conduta do médico hoje até na China. O chinês médico que fazia acupuntura, hoje é um grande receituário de medicamentos químicos que estão todos patenteados em nome de quem? Da indústria farmacêutica. Doutor, eu vejo que você fala disso com muita paixão. Isso para você não é só um trabalho, é uma missão, correto? Essa missão vem de onde? Você, quando criança, adolescente, teve algum episódio pessoal que te deu essa paixão toda? Foi algum exemplo que você teve? Esse fervor com o qual você fala sobre isso, que é muito legal de acompanhar, de onde que isso vem, cara? Cara, eu não sei, eu sempre fui uma criança muito ligada ao meio ambiente. Sou ambientalista desde que eu estou no útero da minha mãe. Agradeço, mãe, a vida por estar aqui nesse momento. E em seu nome, do meu pai, que eu reverencio todo esse trabalho. E também o reflexo de pessoas de liderança como você. Eu acho que essa liderança sua me contaminou esse ano, que foi só 5 best-sellers, né? Então eu te agradeço, porque você está desenvolvendo um trabalho que eu não consigo desenvolver na minha cidade. Uma liderança que faz as pessoas saírem de cima do muro, da direita, da esquerda, para cima ou para baixo, que o Brasil só vai ter solução se não tiver líderes que levam a gente à liberdade. Então, Arnaldo, eu agradeço a liberdade que você me deu de expressão nesses 5 best-sellers. Não por causa de mim, mas por causa da Terra, por causa do planeta. E eu vou te falar uma revelação que eu não falei. A capa do livro, quando eu tinha 4 anos de idade, eu sonhei com isso aí. Jura? Juro. E ficou a memória? Eu chegava no planeta Terra, o planeta Terra maravilhoso, o Sol maravilhoso. Na medida que eu ia chegando, os meridianos da Terra se transformavam em prisão. Eu acho que todos nós estamos presos num modelo doente que, infelizmente, quer detonar a Terra. Mas a esperança é maior. E esperança com liderança igual a sua e das pessoas que estão surgindo é o que eu estava esperando nesse momento da minha vida, você entendeu? Claro. E por que o seu discurso não é mais comum? Por que não existem mais pessoas com um discurso igual ao seu? Cara, é uma boa pergunta, porque quem levantou as lideranças nesse país? Nesse momento, estou vendo você levantar lideranças. Lideranças que podem projetar um país de futuro que nós sonhávamos, porque a maioria está dormindo em berço esplêndido. Uhum. Infelizmente, Arnaldo, os líderes, os políticos, e eu falo diretamente a esses políticos corruptos, de direita e de esquerda, que estão acabando com esse país, desse processo político também que acontece no Senado, na Câmara e acontece também hoje no Supremo Tribunal. Infelizmente, eles não servem ao povo brasileiro. Infelizmente, eles estão deteriorando nesse processo a cultura. Me desculpa, não é um discurso político. Fica à vontade.
a minha pergunta é o seguinte. Você, por um lado, a geração da qual eu sou, X, Y, Z, Alpha, tem muito mais informação, né? Você, por exemplo, quando meu pai tinha a minha idade, quando meu pai teve filho, como eu tive agora, era normal você fumar, você beber. E hoje, geração alfa, as cervejas estão tendo que lançar cerveja sem álcool porque a galera não bebe mais. Então, por um lado, a informação hoje é muito maior, né? A consciência é maior. Mas, por outro, os produtos são mais artificiais. Você acha que isso existe? Você acha que as coisas vão se anular? Ou você acha que as informações, por a gente ter mais informação, isso vai compensar o fato dos produtos serem mais artificiais? O que você acha? Eu acho que nós estamos num momento esplêndido. Há uma necessidade de tomada de consciência e toda tomada de consciência envolve dor e esforço. Eu quero perguntar para você, quem quer ter dor e quem quer se esforçar nesse momento? Eu sei que você está se esforçando, e muito. Então, essa liderança toda tem que ser construída em cima de trabalho, de transpiração. A tecnologia vai substituir o homem, tanto que nós temos hoje na China robô operando. Eu sou um cirurgião pediatra, sou homeopata e venho trabalhando isso e gostaria de continuar. Mas a vida tem um começo, um meio e um processo de desenvolvimento. Então, a tecnologia vai libertar o homem e a mão do homem, mas ele precisa estar construído em cima de uma cabeça que se constrói no pensar, no sentir e no fazer sustentabilidade. Esse discurso é bem interessante, porque você sabe disso muito bem, eu sou um pai recente, né? Então, como é que um pai, agora estudando isso tudo, quais são as precauções que eu tenho que ter agora para que a minha filha possa seguir esse caminho que você coloca no livro e que fala agora para mim aqui na minha frente e não eventualmente se desvie dessa rota? Maravilha, acho que você está certo, está preocupando com a próxima geração, que é ela que vai garantir a mudança desse país. E essas crianças que estão nascendo, eu sou cirurgião pediátrico e fui escolher a cirurgia pediátrica por causa da homeopatia, porque eu já era homeopata, 97% eu resolvia no meu consultório sem intoxicar ninguém com química. Aí eu fui fazer cirurgia pediátrica porque uma criança nasce sem esôfago, outra nasce sem ânus, outra nasce intersexo, né? Outras questões que você tem que definir. Outro dia visitei meu professor Nilson de Abreu, meu professor de cirurgia pediátrica lá de Uberlândia, da residência que eu fiz com ele, e nós estávamos discutindo justamente a questão que eu perguntei há 30 anos, professor, nós vamos definir o sexo dessa criança agora, mas anatomicamente nós não temos que fazer mais nada. E daqui 30 anos, essa criança é XY, é um homem, mas nós não vamos poder fazer uma mulher. Então, você imagina, há 30 anos atrás, essas questões de direito, de tudo que nós estamos confrontando e as realidades, né? Esse movimento dessa criança que está nascendo é fundamental, é sine qua non. E hoje tem a nutrologia, que a gente está fazendo um trabalho também de pós-graduação, que envolve justamente quais os alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, que você pode dar. Quais são os alimentos que essa criança... Leite materno é o fator fundamental nessa primeira fase. O parto normal é o fator fundamental, porque a biota... Hoje, existe um livro nos Estados Unidos que definiu a questão da relação entre o cérebro e o intestino. Nós somos vinculados à natureza por aquilo que nós comemos. E o que o ser humano está comendo hoje? Essa indústria porcaria dos refinados, né? Do excesso de sal, excesso de produto, que quer vender. E você vai ver a obesidade cada vez aumentando nesse país. Então, na verdade, nosso cérebro está vinculado à biota do nosso intestino, que são bactérias que produzem ferro-hormônios, que desenvolvem e ajudam o seu cérebro a se desenvolver mais. Comer bem, com qualidade. E eu te pergunto, a população brasileira consegue ter acesso ao alimento orgânico hoje? O preço é absurdamente mais caro quando deveria ser o contrário, né? Agora, já que você tocou no assunto, vamos lá. Leite materno até 5, 6, 7, 8 meses, 1 ano. Introdução alimentar, como é que o senhor sugere? A questão alimentar? Sim, introdução alimentar. A introdução alimentar ela tem que ser proporcional a cada fase de vida da criança. Por quê? Cada momento ela tem um momento de desenvolvimento de cada órgão. E ela não cresce de uma hora para outra, né? Eu fui cirurgião pediátrico nos hospitais em Paris. Fiz residência lá, sou residente estrangeiro em Paris. Até tive com o Macron agora, agradecendo ele na COB30. Então, nesse processo, lá as crianças eram operadas. Olha que coisa impressionante. No primeiro e segundo mês, a gente tinha indicação formal de fazer uma válvula
no estômago da criança, porque a mãe não tinha tempo de um mês segurar a criança e evoluir o estômago dela. A gente era obrigado a fazer porque era uma indicação social. Para aumentar a capacidade dela de absorção? Porque ela vomitava, ela não desenvolvia o estômago, Sim. que é uma válvula fisiológica que se desenvolve depois do 6º, 7º mês, depois de absorver. Mas a mãe, não tendo condições de guardar a criança e assegurar o período de desenvolvimento natural da criança, interna ela num hospital e você vai ter que fazer uma cirurgia, fazendo uma cirurgia para ela não vomitar. Porque a mãe não tem tempo de dar tempo para o estômago dessa criança evoluir. E qual seria esse tempo? O que seria dar tempo? Os 6, 7 meses que a criança precisa do colo materno, precisa tomar leite materno, ela precisa desenvolver. Nós não estamos tendo isso. Talvez alguém já previu que no futuro nós vamos gerar as crianças num tubo de ensaio. Aí nós libertamos a mulher. Tudo bem, mas o amor é mesmo, né? A tecnologia vem, mas se você dedica, o amor é a mesma coisa, não é? Outro dia eu estava conversando com o pessoal nesse sentido. Mas qual que é o problema de gerar, então, tudo num tubo de ensaio? Você tira o biológico e diz, é isso que nós vamos tirar a mulher dessa relação maternal? Não, porque o amor não tem barreiras, né? Então, se a tecnologia veio para libertar também todos nós, que liberte a mulher também do parto, por que não? Né? Interessante esse debate e as consequências disso. Agora, doutor, me responde o seguinte. Qual é a tua grande expectativa em relação à pessoa que lê esse livro? O que você gostaria que ela saísse dessa leitura sabendo? Bom, esse livro eu escrevi há 30 anos, ele chamava Homeopatia Frente à Epistemologia. É um livro filosófico, fiz 2 anos de filosofia para escrever, demorei 5 anos. Com as instruções que você me trouxe, em 5 meses reescrevi ele, e utilizei a inteligência artificial e desenvolvi uma linguagem que permite tanto o terapeuta quanto o médico se conversarem. Porque no livro primeiro que você me fez, qual que é o livro que se vem na sua cabeça? Como eu vou me curar enquanto a Terra espera? A Terra não pode mais esperar. A medicina tem que ser em conformidade com a vida, não importa em quem. Terapeutas, médicos e todos aqueles que querem reverter o problema da grande doença da Terra, que se chama mudanças climáticas. Então todos nós temos um compromisso. Plantar mais árvores, desenvolver mais questões. E a minha expectativa é despertar essa discussão que, gente, o que acontecer com a Terra, já dizia o chefe Seattle, vai acontecer com o homem. E está acontecendo. Para quem não entendeu a relação, ficou claro para mim. Qual a relação, como é que um médico ou um terapeuta pode diretamente no próprio ofício ajudar o mundo a se curar? Simples, seguindo a fisiologia natural, desenvolvendo as expectativas de alimentação correta, exercer um papel preventivo da medicina, como médico de família também, que eu fui 6 anos no programa Saúde da Família, entendeu? Trabalhar a ação preventiva no bairro, desenvolver, aumentando renda, permitir que você também está fazendo como empreendedor, criar expectativas de esperança, porque tem que ganhar dinheiro, tem que ser empreendedor, tem que construir e tem que tratar a prevenção antes da doença. Hoje nós vivemos só de doença, infelizmente. E essa doença está indexada na tabela do SUS, que regularizou o pagamento do médico naquela época, zerando, né? E todo mundo, quanto mais procedimentos você fizer no corpo, mais você ganha. Isso não é um absurdo? Sim. Doutor, você falou que há 30 anos esse livro já, de certa maneira, existia. E você viu ao longo desses anos a homeopatia evoluir, as pessoas evoluírem ou não. Você, hoje, está mais satisfeito com o nível de consciência das pessoas em relação à homeopatia? Ou imaginava que, nesse momento, as pessoas teriam mais consciência? Olha, tudo tem um começo, um meio e um processo de desenvolvimento. A homeopatia explodiu nos Estados Unidos no século passado. Nós tínhamos hospitais só homeopatas e declinou por causa de questões, de interesses, de jogos que são... Mas esse momento é decisivo. A Terra não pode mais esperar. Nós estamos num processo limite. E eu acho que a fraternidade, a possibilidade... Alguém falou assim, vós sois a luz do mundo. Acende a tua luz. Se todo mundo acende a luz, a escuridão vai embora. Uhum. Então, é o que aconteceu com a pandemia. O SUS foi o grande revolucionário. A Associação Médica Homeopática Brasileira fez um trabalho fenomenal. Nós atendemos mais de 1.000 pacientes, 600 médicos, gratuitamente, por uma plataforma online. E depois não tinha mais a plataforma, porque não tinha dinheiro
para pagar, e nós continuamos atendendo com a tecnologia do WhatsApp. E até hoje eu atendo gente de periferia que tem acesso a mim direto no WhatsApp. Gente, a tecnologia veio servir a todos nós e veio unificar o mundo por uma... Entra a tecnologia e sai conhecimento ancestral. Nós temos que dar espaço para os índios, nós temos que dar espaço para os quilombolas, nós temos que dar espaço para a terra respirar e o Brasil viver uma nação que ainda não é. Doutor, o seu discurso, ele é urgente, mas eu acho ele otimista. Eu sou otimista desde que eu nasci e tenho esperança na vida. Senão não teria corrido atrás da cirurgia pediátrica para ver uma criança outro dia de 20 anos que me procurou o avô, porque essa criança foi produzida pela mãe e essa criança tinha o intestino aberto dentro da barriga da mãe. Eu peguei essa criança e operei ela logo que ela nasceu. Essa criança, 20 anos depois, me procura uma menina linda, maravilhosa. E o avô, desculpa, o avô, ele pergunta assim, mas doutor, ela tinha uma hérnia? Meu amigo, 20 anos depois, olha aí que mulher. Ela pode ter filho? Pode ter filho. A única coisa é a cicatriz que ela pode ainda a cirurgia plástica resolver. Tem alguma coisa que te incomoda nessa cicatriz? Não. O seu namorado? Não, tá tudo certo. Então vai produzir a vida. Porque, na verdade, é a vida que dignifica o homem. E nós estamos na vida, gente, por um lapso de esperança. Eu imagino que é uma questão de ponto de vista, né? Imagino que ao longo da sua vida você deve ter se decepcionado com algumas coisas, mas você está escolhendo ser otimista. O que te faz escolher ser otimista? Olha, cara, é difícil dizer para você que recentemente eu descobri um caminho diferente. Como pode um cirurgião pediátrico perder uma filha aos 2 meses de vida? Então eu enfrentei isso aí. Enfrentei situações... Eu tenho uma filha de 30 anos, Maria Carolina. Tenho a segunda filha, Maria Beatriz, que está na espiritualidade hoje, que deveria ter 28 anos. E tenho um filho maravilhoso que eu sonhei ele com 8 anos antes dele nascer, que ele viria a nascer. Então, o que me deu esperança de estar aqui com todos é dizer que tudo vale a pena se a alma não é pequena, como dizia o poeta. Mas não é só isso. Gente, a gente precisa acordar desse pesadelo. E é só um despertar. Você está despertando tantas pessoas, Arnaldo. E quando você desperta essas pessoas, você traz uma energia que revigora. Seja feliz aqui em São Paulo. Tenho certeza que você vai decolar e vai em frente. Não, eu quero estar aqui perto de pessoas com energia que nem a sua. E você com essa energia toda, após tanta experiência, às vezes as pessoas... Eu vou formular a pergunta. Vamos lá. Meu exemplo, tá? Você está acompanhando a minha jornada. Graças a Deus estou muito bem. Quando eu falo no Rio de Janeiro com meus amigos que eu venho para São Paulo, eles ficam assim... Você tá maluco? Você tá rico? Fica aqui, vai pra praia. Mas eu quero evoluir. Eu imagino que para você também, às vezes, teus amigos e colegas devem olhar pra tua carreira e falar, cara, relaxa, deixa isso pra lá, isso não é problema teu. Isso acontece, as pessoas têm dificuldade de entender o teu tesão de evolução? Cara, tem dificuldade. Às vezes você é um sozinho, um solitário no deserto. Mas seja um ermitão no deserto com esperança, que o deserto vai revigorar e vai ter uma floresta ali. Então, assim, a vida inteira... Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, tive uma família que me deu tudo. Eu preciso fazer mais. Eu só acho que eu estou começando. Eu nem comecei ainda, Arnaldo. Eu até quero te perguntar dos próximos livros, que quem fala que nem começou ainda, porque 5 é só o começo. Mas interessante o que você falou aqui agora. Eu estava conversando mais cedo hoje aqui com a Letícia e eu falei um pouquinho com ela sobre privilégio. E eu falei exatamente o que você falou. Falei, olha só. Eu tenho pais que me amaram, me amam, me deram condições incríveis de prosperar, colégio particular, faculdade particular, curso de inglês, curso de espanhol. E eu encaro isso não é uma culpa, mas uma responsabilidade de usar esses recursos e dar oportunidades e prosperar. É um pouco por aí é o que você sente? Eu acredito que seja por aí, porque eu acho que a gente se espelha um no outro para acender esse fluxo da energia que revigora esse país. Eu acredito muito no Brasil, que o Brasil ainda vai enfrentar situações muito complicadas. O mundo
vai passar fome. Você entendeu? Eu não vejo. Acho que por isso que nós temos que alavancar as lideranças necessárias. E essa fermentação, se você está fermentando, você está cumprindo a sua missão. Eu estou procurando ser um pouco mais do que eu fui. Mas eu escrevi o primeiro livro, Como Eu Vou Me Curar Enquanto a Terra Espera. Eu estava num problema sério, que é a presunção, o orgulho, que não leva a gente em lugar nenhum. O livro me fez uma reflexão que não adianta ser médico ou terapeuta se você não se caminhar do lado do paciente, perceber que ele tem que se autoconhecer e ele tem que ver o potencial que ele tem. Então, acho que curar não é só isso. Ele vai além de tudo isso e vai atrás da ideia de sustentabilidade. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você e a gente chega num mundo melhor e fraterno. Doutor, você é um cara de opiniões definidas, de paixão, de voz, de presença. Quando as pessoas não concordam com você, você com o tempo aprendeu, deixa pra lá, tenta mudar a opinião delas, bate de frente. Como é que é a sua abordagem para com quem não concorda? Esse é um ponto de sabedoria. Depois dos 63 que eu estou chegando, Uhum. a gente chega num ponto que na antroposofia fala que ou você teve sabedoria e olha com sabedoria. Porque até então eu bati, a minha esposa fala, você foi muito agressivo em algumas épocas e tal, e eu batia de frente do sistema. Até entender que não precisa nada disso. Você tomando uma consciência e sabendo respirar e absorver e ter algumas metodologias que te conduz a guardar a tua energia para depois, porque a sabedoria e o desenvolvimento chega com o tempo. E o tempo é a razão necessária que leva a gente a atingir as metas nos seus devidos momentos, né? Então não adianta só dinheiro, né, Arnaldo? Não adianta só. Nós temos uma responsabilidade que vai além da conquista da realização. Hoje as pessoas só pensam em dinheiro. Vocês acham que o mercado vai explodir ou não? Gerando só valores que não têm produção de mercadoria, não tem competência no desenvolvimento de acabar com a fome, não se resolve. Então, aonde nós vamos? Esse modelo está doente. E ele precisa de homeopatia, ele precisa de cura, ele precisa de medicamentos dinamizados. E nós precisamos usar menos o impacto com a natureza. É só isso. É tão simples, né? Tá muito claro que você, com a sabedoria, aprendeu a não precisar tanto bater de frente. Mas isso também não quer dizer que a pessoa tem que ser passiva, correto? Não, acho que não. Isso é um equilíbrio Né? interessante, né? É. Recentemente descobri que eu sou descendente de Tupinambá. E eu sentia que muitas coisas me invadiam, eu era muito agressivo. Aí depois que eu comecei a entender que essa ancestralidade fala mais forte no meu DNA, que eu entendi que nós fomos espoliados da terra, que eu entendi que nós estamos em São Paulo e foi fundado pelos Tupinambás. São Paulo foi fundado pelos Tupinambás e o Rio de Janeiro também pelos paulistas. Você sabia disso? Não sabia, não. São Paulo fundou o Rio de Janeiro. Nós derrubamos na Guerra dos Tamoios os franceses, expulsamos os franceses. Quando eles foram expulsar os portugueses já tinham filho com os índios. Então eram os únicos que miscigenavam. E quando eles foram miscigenados, o que acontecia? Virava parente. E o índio não expulsou um parente. Né? Expulsou os holandeses, expulsou todo mundo e delimitamos um país que está aí. Nós vamos fazer o que com ele? Gente, brasileiro, tem que acordar. Voltando um pouco para o assunto aqui da minha filha, a gente, graças a Deus, tem um suporte no Rio de Janeiro e vindo para São Paulo também, de pessoas que a gente conhece, que trabalham na área, que são muito de confiança. Mas uma pessoa que talvez não tenha um amigo ou um amigo de confiança, qual é o processo para a pessoa escolher um profissional de confiança para acompanhar o filho e filha dela? Olha, boa pergunta, viu? Porque é isso que vai te dar segurança na condução daquilo que você ainda não sabe. Você vai ter que aprender. Porque você não é pai de primeira viagem. Você vai estar aprendendo, né? Uhum, É um exercício, uhum. né? E muitas vezes você não vai ter tempo para cuidar e tal. E às vezes a gente falta um pouco dentro de casa, né? Por causa do excesso, do trabalho. Mas esse é o mecanismo. Dê atenção ao seu filho no momento certo. Dê atenção à sua esposa, crie mecanismo para você reverenciar o seu pai e a sua mãe dentro de você, que são as experiências que você vai adquirindo. Muitos não tiveram essa oportunidade, mas é a construção de um equilíbrio que é dentro da gente, né? É um equilíbrio que você adquire nesse processo do exercício.
Eu fui parar em Dorna, na Suíça, no primeiro Congresso Internacional de Agricultura Biodinâmica, dentro do Goteano, é um templo dos antroposóficos. Uhum. E lá não tinha muita imagem e tal, e você via um templo que a luz do sol batia e cada momento dos vitrais tinha uma luz azul, outra verde, dependendo do sol. Então era maravilhoso. Falei, gente, aqui não tem nenhuma imagem. Tem uma imagem que o Rudolf Steiner talhou na madeira. Ah, deixa eu ver essa imagem. Ela fica lá no sotão, lá embaixo. Vamos lá. E fomos ver essa imagem, eu e meu irmão, Zé Alexandre. E aí, quando nós vimos essa imagem, era um corpo de um homem, espetacular, forte, porque através do físico, e ele lutava com uma força negativa chamada Arikma, e que vinha assim embaixo. Mas a força, gente, está no nosso corpo, na vida, na oportunidade de ocupar o seu espaço, nesse corpo espetacular, que é um templo divino. E o templo divino, quem estuda medicina fica apaixonado com o nosso corpo, como que funciona maravilhosamente. O problema é quem está dentro do corpo. Se essa pessoa odeia, se ela irradia, depende do seu sentimento. E essa pessoa precisa de compaixão. Você fala muito bem dos seus pais. Imagino que eles foram maravilhosos, porém não perfeitos. Esse reconhecimento sempre existiu ou também veio com o tempo? Eu sempre tive alguns problemas com meu pai, com a minha mãe, que eram naturais de cada momento, da adolescência, até o momento que você... Então, um dia eu conversando com meu pai, você quer liberdade, é dinheiro no bolso. Eu não concordo. A gente quebrava o pau nesse sentido. Até eu entender que realmente é o dinheiro honesto que ele conquistou, que ele exemplificou. Mas um dia ele me abraçou, uns 6 meses antes dele falecer, e falou, cara, todas as contraposições que a gente discutiu foi tão importante para mim, eu quero te agradecer. E me abraçou. Que lindo. Então, aquele momento foi tão mágico, porque hoje eu olho para o meu filho e ele olha para mim, eu não preciso falar nada. Como meu pai nunca precisou falar nada para mim, eu falar para ele. Mas havia um amor, né? E eu acho que o amor é o determinante. E, né, quando você ama, verdadeiramente você integra, você promove e você faz milagre. Doutor, olhando para essa câmera aqui, mensagem final para quem está agora te assistindo e aprendeu tanto com você. Olha, eu vou lembrar um pouco de Darcy Ribeiro, que falava do índio. Eu preciso falar do índio, mas como uma questão de sabedoria. O índio é aquele que não sofreu a estratificação social, que ele integra o meio ambiente com toda a amplitude, e ele integra a família também nesse sentido. O índio determina, como Darcy fala, a integralidade do meio ambiente no conhecimento ancestral. E eu acho que nós todos que sofremos a estratificação social, da colonização, do impacto, do dinheiro e também da falta de caráter, da falta de competência e aquilo tudo que nós estamos sofrendo, tudo se transformou numa doença social que nós precisamos nos curar. E a melhor cura é determinante. Darcy fala dessa integralidade. A gente vai pensar, sentir e fazer um país diferente. Vamos fazer um Brasil sustentável. Eu vou do seu ladinho pra gente se despedir junto. Vamos? Pera aí. Não, pode ficar sentadinho. Vou puxar um pouquinho o microfone pra cá. Não repara não. Tá. Só pra eu poder falar junto com você. Tá. Vamos lá. Olha pra aquela câmera ali. Olha lá que beleza. Doutor, olha só. Hoje eu falei pra cada convidado aqui que naquela cadeira eu não tô sentado no papel do mentor ou do entrevistador. Tô como aprendiz, como, obviamente, um cara ávido a aprender com vocês. E eu agradeço muito porque não teve como ser diferente. A gente terminar o dia com você parece que foi realmente algo programado. Porque entre tantas pessoas que me ensinaram aqui hoje, eu, um pai de uma filha que vai fazer 5 meses daqui a 2 dias, eu terminar com um pai, um homeopata e, obviamente, um cirurgião pediatra é o grande finale. Muito obrigado. E vamos aqui se despedir junto da nossa audiência. Galera, muito obrigado. E até a próxima. Aqui, ó. Vamos lá, que a Terra tá precisando de vocês. E esse livro aqui vai dar o caminho. Valeu, obrigado. Obrigado, satisfação. Muita paz. Sucesso. Obrigado. Sempre. Vamos lá.